Eu represento aqui hoje, falo em nome da Cocamar. A Cocamar é uma cooperativa do agro, já citado aqui algumas vezes. E na minha fala, eu tenho dois objetivos. Explicar para vocês um pouco mais sobre o que é cooperativismo geral. E também trazer um desafio do nosso setor. Afinal de contas, como todo setor, nós também temos os nossos desafios. Então eu queria... Eu só vou precisar de ajuda. Eu queria começar então com esse primeiro ponto. O que é esse tal de cooperativismo? E mais do que falar que é um sistema econômico e social onde pessoas se juntam em torno de um objetivo comum, eu queria trazer a história do seu Zé, que é um produtor rural de uma pequena cidade de Dr. Camargo. O seu Zé, deixa eu falar um pouquinho mais dele para vocês. O seu Zé, ele tem mais ou menos um sítio de 15 hectares. Ele, dentro das características desse sítio, ele seria um produtor pequeno. E quais seriam os desafios de um produtor pequeno com as características do seu Zé? Ele, por exemplo, não tem condições de investir num silo próprio, porque isso exige também um grande capital, um grande recurso alocado. Ele também, dada a viabilidade econômica, ele teria dificuldade de contratar assistência técnica agronômica e pagar por isso. Afinal de contas, a escala não permite isso. Ele também, pelo volume, não conseguiria muito poder de barganha. Afinal de contas, ele está comprando lotes pequenos. Talvez ele negociaria a sobra da sobra. E aí talvez uma pergunta: como é que o seu Zé, um pequeno produtor de uma cidade de Dr. Camargo, consegue se viabilizar? Consegue ser competitivo? Quando o seu Zé, ele se junta com outros tantos produtores, associando-se a uma cooperativa, e a partir disso, ele tem um poder de escala. É como se um produtor pequeno se juntasse com outros tantos, e a partir disso, se tornassem uma grande fazenda. E quando eles se tornam uma grande fazenda, eles podem comprar melhor, porque imagine só, uma coisa é quando a gente está negociando 1 tonelada de fertilizante. Outra coisa é quando a gente senta para negociar 1 milhão de toneladas. Imagina o poder de barganha que a gente tem com essa volumetria. E isso se reverte em benefício para o pequeno produtor, para o seu Zé. E não para por aí. O seu Zé, ele pode também acessar uma rede de armazéns para depositar toda a produção dele. Ele não precisa ter um silo na propriedade dele. Fala-se muito sobre esse princípio da nova economia, do compartilhamento de ativos. Mas, gente, isso é o que a gente já faz no cooperativismo há quase 200 anos. O produtor rural, ele não precisa ter o ativo. Ele pode se associar a uma cooperativa e ele vai compartilhar essa estrutura, esse investimento. E isso gera para ele competitividade. Isso gera para o seu José a condição dele conseguir, inclusive, disputar de igual para igual para um grande produtor americano. Porque ele consegue, então, acessar produtos, ele consegue... Acho que só desconfigurou um pouquinho, desculpem por isso. Ele consegue comprar de uma forma muito mais competitiva. Afinal de contas, tem toda essa questão dessa força, dessa escala. Ele consegue assistência técnica de um profissional qualificado para direcionar quais são as melhores tecnologias, quais são as inovações que o mercado está trazendo para ele. Ele tem acesso a essa rede de armazéns que hoje, trazendo o exemplo da Cocamar, são mais de 120 unidades, que todos os nossos mais de 120 mil produtores podem compartilhar e acessar. E a partir disso também ele acessa capital para a realização de investimentos. Então, olha só o quanto o cooperativismo é a resposta, é o caminho para a viabilidade econômica, sobretudo dos pequenos produtores. E aí uma pergunta: mas João, qual a relevância do caso do seu José para o Paraná? E aí uma informação importante: 73% das propriedades rurais no Paraná são produtores pequenos ou médios. O que isso quer dizer? Que dentro do nosso estado,
Tem um monte de seu José espalhado por aí. E não por menos, o cooperativismo fez aqui uma trajetória de muita solidez e de muita força. O nosso modelo aqui, ele é referência para o Brasil todo, mas porque encontrou na configuração latifundiária do nosso estado também um solo fértil para esse desenvolvimento. E aí, falando, vou pedir só para a produção ajustar, falando um pouco sobre esse acesso a investimento, eu também queria trazer uma tese que fez a diferença para as nossas cooperativas. E aqui, quando eu falo cooperativas, eu não falo só em nome da Cocamar, eu falo sobre todas as cooperativas do Paraná. A gente entendeu que muito mais interessante do que vender limão é vender limonada. Por que eu falo isso? Porque tem muito mais valor agregado. A partir do momento que a gente recebe a produção do nosso cooperado, a gente agrega valor, a gente industrializa, a gente verticaliza e vende isso para o mercado na forma de produtos industrializados, a gente consegue gerar muito mais resultado. E se a gente gera muito mais resultado, o seu José fica contente. Então, isso é um mecanismo muito importante. E aqui, trazendo o exemplo da Cocamar, nós temos mais de 18 indústrias aplicando essa tese de que é melhor vender limonada do que vender limão. A verticalização foi o que fez a diferença estratégica para as cooperativas no Paraná. A gente entendeu que era por meio da agregação de valor que a gente conseguiria ser muito mais competitivo no mercado para conseguir rentabilizar ainda mais o nosso produtor. E aí a gente então vai para o mercado com esses produtos. De novo, com muito mais valor agregado. E é uma pergunta, se o seu José, ele é sócio de uma cooperativa, né, ele se tornou cooperado, é um associado, ele também tem direito à parte do resultado, não é? Sim, esse é um dos princípios do cooperativismo. Se eu sou sócio, eu também tenho direito a uma participação econômica. E aí eu queria trazer um exemplo aqui da Cocamar. Esse aqui são alguns dos nossos números em 2024. Nós tivemos um faturamento próximo à casa dos 13 bilhões, com um resultado apurado na casa dos 500 milhões. Desses 500 milhões, parte disso fica para reinvestimentos, reservas, mas parte disso volta para os cooperados. Olha só aquele número, só em 2024 foram mais de 122 milhões de reais. E aqui fica uma provocação. Se a gente não fosse uma cooperativa, não só considerando esses 122 milhões, mas os 500 milhões de resultado, para onde será que iriam? E se a gente fosse uma multinacional? Talvez, secretário Greca, esse dinheiro talvez fosse até para outro país. Mas a gente, sendo cooperativa, esse dinheiro fica aqui. Esse modelo volta, esse recurso volta para os cooperados, isso volta para a cidade e isso é reinvestido. E eu queria trazer um exemplo de São Jorge do Ivaí. São Jorge do Ivaí, eu não sei se alguém conhece, mas é um dos municípios que a Cocamar atua, um dos 120 municípios. E ontem o Google me disse que lá tem um pouco mais de 5 mil habitantes. Mas nessa cidade, nesse movimento de distribuição de sobras da Cocamar, ela foi contemplada com mais de 4 milhões de reais. Imaginem o que é para a economia do município de São Jorge do Ivaí, que tem um pouco mais de 5 mil habitantes, receber esse aporte, receber essa injeção de dinheiro. E lembrem, o produtor rural então recebe essa injeção econômica, ele paga as suas contas e isso gira a economia local e isso então gera muitos benefícios. Então aqui queria destacar também esse modelo do cooperativismo enquanto benefício também para o desenvolvimento local, também como mecanismo de distribuição de renda. Mas, claro que também nós temos os nossos desafios, afinal de contas, que setor que não tem os seus desafios, né? E eu queria voltar para o seu José. O que está acontecendo com o seu José? A própria foto, de uma certa forma, já destaca isso. O seu José está envelhecendo, está chegando na melhor idade. E isso não é um caso isolado só do seu José. Para vocês terem uma ideia, olha só quanto é a média de idade hoje
de cooperados da Cocamar. Hoje, nossa média do quadro social é de 60 anos. E quando a gente pensa em média, se a gente está falando nesse valor tão alto, imagine que a gente tem uma porção significativa de cooperados, entre 70, 75, 80 e por aí vai. Então aqui eu queria também trazer esse desafio para vocês, e que esse desafio não é só da Cocamar. O agronegócio precisa olhar com outros olhos para esse processo de sucessão, porque dentro das nossas projeções, nos próximos 10 anos, pelo menos 40% das propriedades rurais vão passar por um processo de sucessão. E a gente precisa, então, entender como é que a gente vai contribuir com esse papel. Quais são as ações que a gente vai fazer, sejam elas educativas, sejam elas instrucionais, para contribuir da melhor forma com isso. E não pense que é uma tarefa fácil. A gente fez uma pesquisa, certa vez, com os nossos cooperados, e a gente perguntou para eles sobre o tema, e a gente perguntou para eles, quem gostaria do apoio da cooperativa no processo de sucessão familiar? E imaginem a resposta, assim como tudo no Brasil polarizado, né? Metade queria o apoio e metade não queria. E a metade que não queria deixou muito claro, olha, esse é um assunto familiar, não quero que a cooperativa meta o bedelho. Então, olha só também um pouco desses contornos que a gente também precisa tomar de cuidado perante esse grande desafio que a gente tem. Mas o fato é, o desafio está posto, ele está aí, e a gente precisa olhar para ele. Ainda que a cooperativa não vá ajudar essa família a pegar na mão, a gente precisa pensar em ações de direcionamento, ações de conscientização, para que isso seja também trabalhado. E aí, pensando nesse processo, eu queria também destacar aqui alguns pontos positivos. Afinal de contas, nós temos pontos favoráveis. E acho que o Chiquinho também já falou um pouco sobre essa evolução no campo, né, Chiquinho? E aqui acho que é o primeiro deles, sobre essa questão de como é que a gente consegue tornar isso mais atrativo para o jovem. Acho que o primeiro ponto para a gente destacar, em termos de item favorável, é que o aspecto, a natureza do trabalho do campo mudou. A época da enxada já se foi. Hoje a gente está um trabalho muito mais tecnológico, eu diria até intelectual, do que outros anos. E isso faz toda a diferença em termos de ambiente de trabalho. E um outro ponto, outro destaque positivo, o setor do agro para os jovens, ele está em alta. Ele é visto também de forma mais sexy por esses mais jovens. E aqui a gente tem os amigos da RPC e a gente também precisa fazer destaque, porque grandes campanhas como o Agro é Tech, o Agro é Pop, o Agro é Tudo, ajudaram a gente também a reposicionar a imagem do agro. Ajudaram a fazer com que a gente, de fato, mostrasse para a população que o agro não era mais aquela imagem do Nerso da Capitinga. Que existe um agro tecnológico e que tem muitas oportunidades dentro do agro. Mas a gente também tem pontos de atenção. E que eu queria também passar por eles, só vou pedir para a House descer um pouquinho. O primeiro deles é o choque intergeracional. Pela primeira vez, talvez nós vamos ter até 3 gerações falando sobre negócios, sobre administração da propriedade, dentro da gestão da propriedade rural. E a gente tem percebido que essa é a principal fonte de conflitos. São pontos de desentendimento, são pontos de discordância, e que essas discordâncias, quando mal administradas, acabam gerando também problemas maiores. Então, esse choque intergeracional, combinado com esses conflitos familiares, é um ponto de atenção que a gente precisa ter dentro desse processo de sucessão. O segundo ponto que eu queria destacar, propriedades menores terão que repensar a estratégia para ampliação de rendas por hectare. Imaginem só, se uma pequena propriedade já tinha um desafio de acomodar uma família, imagina acomodar 2, imagina acomodar 3. Então, para suportar essa adição de famílias, precisa gerar um incremental de renda para o negócio, renda por hectare precisa crescer. E outro ponto de atenção, também nos últimos anos a gente teve um estreitamento de margens e frustrações, o que para algumas pessoas gerou alguns sustos, gerou alguns traumas, e que para uma parcela dos jovens, né,
A gente viu alguns casos de alongamento de produtor rural para 5 anos. Então, isso gerou também um desestímulo à atividade. Então, eu queria só destacar um pouco desse desafio aqui na Cocamar. Pode descer para mim, Raul, por favor. A gente vem numa crescente, ainda que tenham muitos desafios, tá? Essa é um extrato da realidade hoje. A gente está com um pouco menos de 10% do quadro social quando a gente olha para os nossos mais de 20 mil cooperados. Esse número está crescendo. Tá? Antes a gente fazer um trabalho mais intenso com jovens, esse número era menor que 5%. Então lembre, quando a gente olhava aqueles dois números combinados, média de idade de cooperados superior a 60, há 3 anos atrás, essa média de idade era 63 anos. E a gente está fazendo esse trabalho de busca ativa por também oxigenar o quadro de cooperados. E aí agora a gente está conseguindo trazer essa relação para pouco próximo de 10. Mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente. House, pode abaixar? E para a gente fechar, eu só queria voltar no seu José, que nele, na sua simplicidade, na sua sabedoria, ele me ajudou a traduzir o que é cooperativismo de uma forma muito mais didática do que qualquer dicionário. O seu José disse que cooperativismo pode ser entendido da seguinte forma: capivara fora do bando vira comida de onça. Obrigado.